Quero mais uma vez expressar minha gratidão a Deus por estar nesse retiro abençoado. De tarde vivenciamos algo extraordinário da parte de Deus. Fico muito feliz pela vida de toda a Umadum, que sempre nos recebe com muito carinho. Que Deus possa abençoar a todos vocês de uma forma muito especial. Quero também aqui louvar a Deus pela vida do pastor Joel. Para mim é uma satisfação. Já vim algumas vezes aqui, mas tenho a primeira oportunidade de estar com ele. Que Deus abençoe nosso pastor no nome de Jesus. Marcos capítulo 10, versículo 46, quem encontrou dá glória. Assim diz o texto. Depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E seguiu a Jesus pelo caminho. E você pode sentar, dando glória ao nome do nosso eterno Senhor. Meus irmãos e irmãs, prometo que serei breve, mas nesse curto espaço de tempo que tenho, peço a atenção total de todos vocês. Os evangelhos vão nos narrar a manifestação do Cristo que havia sido prometido no Antigo Testamento. Quando chegamos nos evangelhos, nos deparamos com a manifestação de Cristo desde antes do seu nascimento, quando o anjo anuncia a Maria, passando pela sua infância, juventude, até que chega o dia em que ele vai até o Jordão para ser batizado. Quando ele é batizado nas águas do Rio Jordão, a Bíblia diz que a reação é o céu se abrir, o Espírito descer e Deus falar: este é o meu Filho amado em quem eu me comprazo. Jesus se manifesta e João, no seu evangelho, vai dizer que todos os milagres que Jesus operou, se fossem escritos, o mundo não poderia conter os livros em que esses eventos, esses milagres estariam registrados. Mas quando nós chegamos nos evangelhos, vemos que estão expostos aqui cerca de 35 milagres que Jesus operou. Mas esses 35 milagres que ele opera são suficientes para nós entendermos que o sucesso do ministério de Jesus está baseado em um tripé espiritual. Jesus tinha
autoridade para pregar, Jesus tinha habilidade para ensinar, e Jesus também tinha unção para curar. Onde ele passava, a palavra era pregada. Onde ele passava, a palavra era ensinada. Onde ele passava, curas e milagres aconteciam. E quando nós chegamos aqui no capítulo 10 de Marcos, o texto vai dizer que depois foram para Jericó. E saindo de Jericó, interessante é que o relato de Mateus vai dizer que Jesus sai de Jericó. Marcos vai dizer que Jesus sai de Jericó. E Lucas vai dizer que Jesus entrava, chegava em Jericó. A pergunta é: o que de fato está acontecendo? Ele afinal está saindo ou ele está entrando? E aqui eu queria já dizer para os irmãos que haviam duas Jericós. A Jericó que ficava a cerca de 25 quilômetros da cidade de Jerusalém, que era a antiga Jericó, que foi destruída por Herodes, e a nova Jericó, que agora estava sendo construída pelo mesmo, que ficava a 1,5 km de Jerusalém. Ou seja, tanto Mateus, Marcos e Lucas, apesar do relato ser diferente, os três estão falando do mesmo lugar. Mas a questão aqui não é o lugar em que acontece. A questão é quem está passando no ambiente e o milagre que está acontecendo no ambiente onde Jesus está passando. Jesus está passando em Jericó e o texto é claro em dizer que quando ele está ali passando, havia uma grande multidão. E Bartimeu, a palavra Bar do grego significa filho, e logo o texto é autoexplicativo porque diz que ele era filho de Timeu. Ele era cego, só que uma multidão está passando. A multidão está passando junto com Jesus e a multidão está alvoroçada. A multidão está passando e aquele cego revela, no momento em que a multidão está passando, que ele é cego, mas que ele enxerga mais do que muita gente. A multidão está passando, mas na oportunidade que ele tem, ele procura logo saber o motivo, o porquê daquele alvoroço. É um cego, mas um cego que enxerga mais do que muita gente. É limitado, mas vê uma oportunidade onde poucas pessoas veem a oportunidade. É alguém que parece que não vai aproveitar a oportunidade, mas na situação que se apresenta, ele entende naquela hora que está favorável para ele mudar a sua vida e mudar a sua história. E Deus está falando aqui com algumas pessoas. Não importa a sua condição financeira e até mesmo a sua condição espiritual, como você chegou aqui nesta noite, se você chegou cheio de pecado, se você chegou decepcionado, se você chegou machucado, se você chegou ferido, a questão não é como você chegou, a questão é quem está passando aqui e quem está disponível para poder realizar aquilo que você precisa receber. A questão não são as suas limitações, os seus medos, as suas dores e as suas decepções, os traumas que você vivenciou no passado. O que está em jogo aqui é a oportunidade que se apresenta, porque Jesus, o Nazareno, glória, quem pode sentir a presença dele, levanta a mão. Jesus, o Nazareno, está passando neste lugar, e se ele está passando, independente da tua condição, alguma coisa pode acontecer para mudar a tua realidade. Se você crê nisso, abre a tua boca e adora ele. Ele é cego, mas enxerga mais do que muita gente. No entanto, que quando ele vê o alvoroço, ele pergunta: o que é que está acontecendo aí? Olharam para ele e disseram: Jesus, o Nazareno. Eita
Essa palavra Nazareno vem do similar do hebraico, que significa renovo. Quando ele perguntou: quem está passando? Olharam e disseram: o Nazareno. Ou seja, o homem do renovo está na nave. Oh glória! Eu não sei se você pegou, mas o homem do renovo está passando aqui. Oh glória! Se você precisa disso nessa noite, renovo, existe uma porta aberta para você nessa noite. Ele olhou para a situação e disse: para lá, o homem do renovo está passando. E o que eu preciso? De renovo. E agora? Toda ação gera uma. Toda ação gera uma. Quem está passando? O homem do renovo. A oportunidade agora. Ele abre o bocão e começa: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem um mistério aqui, porque ele vê a oportunidade e ele chama por Jesus. Ele não fala Nazareno, ele fala filho de Davi. Jesus tem 4 filiações na Bíblia. Quantas filiações Jesus tem? Quantas filiações Jesus tem? 4. Jesus é chamado de filho de Deus. Jesus é chamado de filho do homem. Jesus é chamado de filho de Abraão. E Jesus é chamado de filho de Davi. Ele é chamado de filho de Deus cerca de 185 vezes. O fato de ele ser chamado de filho de Deus revela que ele é unigênito de Deus. A palavra unigênito vem do grego, que é a junção de 2 palavras. A palavra uni, que significa único, e a palavra gene, que significa gênero, ou seja, o único do gênero. É o único filho de Deus que é Deus também. É o único filho de Deus que salva também. É o único filho de Deus que liberta como Deus liberta também. É o único filho de Deus que abre a porta e ninguém fecha, que fecha a porta e ninguém abre. É o único filho de Deus que pode mudar a situação do homem pecador caído, e ele está aqui nesta noite. Só que ele também é chamado de filho do homem. A expressão filho do homem revela que ele é o primogênito dentre todos nós. Revela que ele é o exemplo de homem perfeito. No momento em que Jesus ressuscitou, ele olhou para Maria e disse: vai avisar aos meus irmãos. Jesus é nosso Pai, Jesus é nosso irmão. É por isso que a Bíblia vai dizer que nós somos co-herdeiros com Ele. Pelo fato de Ele ser filho, Ele é o herdeiro de tudo. Só que Ele olhou e disse: espera lá, eu quero tudo para mim. Oh glória, quero repartir com os meus irmãos. Oh aleluia, o céu é meu, mas não quero só para mim. Anácia, quero repartir com meus irmãos. Eita, aleluia. Oh glória, o poder eu tenho, mas eu não quero só para mim, eu reparto com os meus irmãos também. Se você entende que Ele está aqui para te dar aquilo que Ele recebeu do Pai também, abre a tua boca e adora. O primogênito dos nossos irmãos está aqui nesta noite. Só que a Bíblia também diz que ele é filho de Abraão. E Deus chegou para Abraão e disse: em ti serão benditas todas as famílias da terra. E essa promessa ela se cumpre em Cristo. É o filho de Abraão, o filho da promessa. Você só é bendito, oh glória, porque a bênção de Cristo, do Cordeiro, ela se estendeu para todos os povos. A bênção que era limitada ao povo, glória, a Bíblia vai dizer que Ele quebrou o muro da separação, e
sua maravilhosa graça. E agora temos nome, agora somos alguém, fomos resgatados pela sua graça. Só que ele também é filho de Davi. E quando a Bíblia diz que ele é filho de Davi, a Bíblia está dizendo que ele é aquele que viria para confirmar a promessa que foi feita ao rei Davi, que o seu reino seria sempre eterno. Por que, pregador? Porque Jesus, da descendência de Davi, ele morreu, ressuscitou, foi para o céu, vai voltar, buscar a igreja, bodas do Cordeiro. No momento em que se cumprir as bodas, os 7 anos, ele desce, ele vem descendo no topo do Monte das Oliveiras, sentado no cavalo branco, na sua coxa está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele pisará na terra, prenderá Satanás por 1000 anos, estabelecerá seu reino para... É o filho de Davi. Mas quando eu falo de filho de Davi, oh glória, eu não estou só dizendo que ele é rei, eu estou dizendo que ele é o Mashiach no hebraico, o Cristo no grego. Isso faz referência que ele é o ungido. Jesus, depois que foi batizado, o Espírito impeliu até o deserto para ser tentado pelo diabo 40 dias e 40 noites. Quando ele voltou, a Bíblia diz que ele foi para a sinagoga de Nazaré. Eita! Quando ele chegou na sinagoga, o auxiliar trouxe um rolo nas suas costas, o rolo do profeta Isaías. E não por coincidência, mas por propósito, Jesus seria o leitor naquele dia. Oh glória! No momento em que ele pega o texto que hoje na nossa atual Bíblia é Isaías capítulo de número 61, oh glória, estava uma plateia como todos vocês estão aqui hoje, ouvindo essa mensagem. E Jesus entrou naquela sinagoga, aleluia. E no momento em que ele entra ali e é lhe dado o rolo, ele começa a ler da seguinte maneira: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos e a dar vista aos cegos. Ser ungida porque tem o quê? Ser ungida porque tem o quê? Unção. Repita: ser ungida porque tem. Ser ungida porque tem. No momento em que Bartimeu abre a boca, sabe o que é que ele está dizendo? Jesus, eita, ungido, que tem a unção para curar aquilo que eu preciso que receba cura, porque a unção da cura para cego, e é o Senhor que tem a unção que eu preciso receber. Ele é que tem a unção. Oh glória, levante as duas mãos. Eu estou sentindo uma presença de Deus, porque o que está passando aqui nessa noite não é Paranasse de Calabaia, Terramanto de Camanassai, não é qualquer um. Quem está passando aqui nessa noite é aquele que tem a unção. Que unção é essa? A unção para te restaurar, a unção para te curar,
Só que eu imagino que ele pensou: peraí, já sou certo, mas mudo não sou. Já sou glória, já sou cego, mas mudo não sou. Tem alguém mudo aí? Tem? Então se tem voz, adora eles. Anaia, deixa eu ver. Se tem voz, adora eles. Estou querendo calar você, mas se tem voz, abre a tua boca e adora. O ungido está passando aqui na. Deixa eu ver quem tem. Eita, eu vou falar. Estou querendo calar você. Estou querendo colocar uma mordaça na tua boca. O diabo está tentando calar você. A prova está querendo calar você. Mas você olha para a situação e diz que nada, eu vou me levantar. Enquanto tem voz, eu vou gritar. Enquanto tem voz, eu vou clamar. Enquanto tem voz, eu vou clamar. Que não era nem para estar aqui nessa noite. O diabo tentou fazer você não chegar aqui. Disse: vou calar ela hoje. Só que Deus está dizendo: é dia de milagre, é dia de vitória, é dia de receber a glória. Então deixa eu ver a tua adoração para o inferno saber que não tem nada que cale você. A luta pode vir, mas você não para. A prova pode vir, mas você não para. O deserto pode vir, mas você adora. Deixa eu ver você. Sabe por quê? O adorador não pode parar? Porque o grito que incomoda, quem não está entendendo o ambiente do milagre, versículo de número 49. E Jesus parou. O grito que incomodou quem estava do lado foi o mesmo grito que fez Jesus parar. Não pare de gritar. O grito que está incomodando o diabo é o grito que está fazendo Jesus parar nessa noite para atender você. Eita glória! Eita glória! É por isso que ele quer te parar, porque ele sabe que enquanto tu gritar, Jesus vai parar. Jesus já parou aqui nessa noite e está mandando chamar você. Chama ele. Jesus parou e disse: chama quem está gritando aí. E o texto vai dizer que foram chamar ele. E quem é que chama? Se Jesus não chamou, Jesus mandou chamar. E quem foi chamar? Quem estava perto. Você não pode parar. Sabe por quê? Porque quem foi que foi chamar ele? Quem no versículo anterior estava mandando ele? Ele calar a boca. Mas por causa
causa da fé dele, da persistência, da resiliência, do comprometimento, Jesus disse: manda chamar. Até quem estava contra teve que chegar e dizer: ei, levanta. Sabe o que mais? Tem bom ânimo. Eu não sei se você está entendendo, mas Jesus está dizendo: até quem é contra, hoje, por causa da tua adoração, Jesus vai usar para mudar a tua situação. Eita, quem crê nisso, levanta a mão. Porque até quem é contra a glória vai ter que parar e dizer: ele está te chamando, levante mais. É nasce de calamando, deixa eu ver. Ele está te chamando, levante mais. Ele está te chamando, demônio, levante e vai. Jesus está mudando história de crente aqui nesta noite. E quando disseram: mestre está te chamando, que é fora. Quando ele escutou a informação, olha a reação dele. Levantou e lançou de si a sua. A capa era uma espécie de autorização que o governo romano dava para quem era mendigo, mendigava. Quando Jesus disse: estou chamando, que ele recebe a notícia, ele já se levanta dizendo: essa vida de mendigo eu não vou levar mais. Eita, quem está entendendo o que Deus está falando? Porque essa noite é noite de veste nova. Eu estou sentindo Deus aqui. Deus me traz aqui para dizer que ano de 2023 é ano de trocar a veste da vergonha pela veste do milagre. É ano de mudança. Quem crê nisso, abre a boca agora. O mestre está te chamando. Chega diante de Jesus, Jesus olha e diz: que queres? Que te faço? Sabe o que é que Jesus está dizendo aqui? Quando Jesus orou que o camarada estava sem carro, Jesus, conhecedor da situação, olhou: peraí, se o camarada chegou para mim sem capa, se ele é cego, ele é mendigo, é porque ele está querendo alguma coisa. Jesus orou e perguntou: o que queres que eu te faça? Sabe o que Jesus está dizendo aqui para Bartimeu? Jesus está dizendo: hoje o teu querer é o meu querer também. Pegou? Jesus olhou para Bartimeu e disse: hoje o teu querer é o meu querer também. Aleluia. Eu não sei se você está entendendo, mas se você chegou aqui nessa noite precisando de uma resposta, Jesus está dizendo: o que você quer é o que eu quero também hoje. Aquilo que você está pedindo, eu vou realizar. É noite de milagre, é noite de veste nova, é noite de mudança. O que queres que eu te faça? Fique de pé em nome de Jesus. O que queres que eu te faça? Oh glória, oh aleluia. Vem aqui porque eu quero orar por você que estava precisando de uma resposta. O que queres que eu te faça? Jesus está dizendo: larga a capa e vem. Eita glória, larga a capa e vem. É ano de veste nova, é ano de mudança.
igreja agora. Oh glória. É dia de mudança. É ano de mudança. É ano de vitória. Glória. Deus está falando aqui. É ano de lançar aquilo que você sabe que não serve mais para você. A prática que você sabe que não é mais para você. A história que não condiz mais com aquilo que Deus tem para você. A promessa que Deus tem para a sua vida, ela não condiz com essa realidade. O que Deus tem é superior. O que Deus tem é maior. O que Deus tem é melhor. O que Deus tem é extraordinário. O que Deus tem para fazer é coisa grande. É coisa grande. É poderosa. É maravilhosa. O filho de Davi está aqui, está dizendo: a minha unção muda essa história. A minha unção faz esse milagre. A minha unção abre essa porta. A minha unção dá aquilo que você precisa.
Glória a Deus. Continua de pé, meu. Vamos adorar o Senhor. Amém.
todos, amém? Celebramos o Senhor nessa noite, nesta festa abençoada. É só o segundo dia, ainda falta mais 2 dias. Amanhã à tarde, estudo, e à noite, a terceira noite, a celebração do retiro. E a bênção de Deus vai continuar sobre o seu povo. Quem diz amém? Vamos agradecer ao Senhor. Quantos querem agradecer a Deus? Fiquemos de pé, agradecer as caravanas, supervisores, os coordenadores de jovens também, toda uma adulta que está aqui representada. Tem muito jovem ainda, né? Que é só uma parte. Agradecer o pregador também, Deus abençoe, recompense, continue te usando poderosamente. Vamos pedir a bênção de Deus, com extensa programação, amanhã, segunda, ainda terça-feira também. Registrar também, desde ontem, o cantor conosco. Hoje também vai continuar. Pronto. Continue sendo muito bem-vindo, toda a sua família também. Bem? Presbítero Gabriel, o senhor vai lá. Mas o pastor Raimundo vai impetrar a bênção apostólica. Saúdos, irmãos, a paz do Senhor, amém? Curva a sua cabeça nesta noite. Soberano e eterno Deus, querido Pai, Criador dos céus e da terra, hoje em tua presença aqui estamos, Senhor Deus, para te louvarmos e te agradecermos, ó Pai, por este segundo dia de festa, Senhor Deus, amado, que a tua igreja aqui se fez presente, como assim também a tua presença é notória nesta noite, no meio de toda a tua igreja. Pai, continua abençoando o teu povo, fica conosco, Senhor Deus, amado, assim, o Pai, nos leva em paz em nossos lares, toma frente, também abençoando aqueles que irão ficar aqui nesta noite, a noite de sono tranquilo, reparador em tua presença. Meu Deus, amado, é o que nós te pedimos, o Pai, abençoa toda a direção desse trabalho, cantores, Senhor Deus, luz da tua casa, abençoa também nosso pastor, assim toda a tua igreja, e o campo de Uruburetama, Senhor Deus, que todos nós possamos assim, Senhor, pronunciar e anunciar o mundo, que Uruburetama é do Senhor Jesus, para a glória e louvor do teu santo nome. Meu Deus, continua operando poderosamente na vida de todo o teu povo, em nome de Jesus, amém, Senhor, e graças a Deus. A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão, as consolações e o poder do Espírito Santo de Deus repousa sobre todo o povo de Deus aqui presente, desde agora e para todo sempre, que todos digam amém. A paz do Senhor.